Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogart da Madrugada. Eu sou o Arthur Curtarelli e compondo a equipe do Fogart da Madrugada estão comigo o Luiz Eduardo e o Fábio Goldbach. E neste episódio nós vamos falar como se dar melhor no mercado de trabalho. E para conversar com o time, nós trouxemos o Dr. Ítalo Abreu, que além de cirurgião vascular, cirurgião endovascular titulado, ainda fez um belíssimo tempo de pesquisa em Stony Brook, Nova York. E aí a gente vai trocar uma ideia sobre esse livro que está aqui na minha mão. Se você ainda não conhece, eu te convido a conhecer Habilidades para uma Carreira de Sucesso, Soft Skills, que está muito atrelado aqui ao nosso título, né? E aí, Ítalo, seja bem-vindo, porque tem gente no mercado de trabalho que se dá melhor do que outros, às vezes mesmo com um currículo pior. Cara, é verdade. Primeiramente, queria agradecer aqui o convite de todos vocês, Arthur, Fábio, Luiz, essas férias aqui do Frêmito. Cara, realmente é um desafio, né, que a gente vê essas outras habilidades que é uma coisa que a gente no passado não pensava que elas eram tão importantes, que eu acredito que elas, no passado, ela era o foco do mundo corporativo, né? Se você vê o mundo corporativo no passado e agora essa constância se mantém dessas habilidades soft skills, eu acho que agora com o mercado mais difícil, mais competitivo, as hard skills não deixa de ser a nossa obrigação da gente ser um médico bom e ter uma formação boa, só que a gente sabe não tem mais só uma vaga de cirurgia vascular na USP, não só tem mais uma vaga de cardiologia no IANSP, no INCOL, tem 20, 30 vagas, então se forma, na teoria, todas essas pessoas são boas, né? Elas estudaram para estar naquele local e muitas delas têm habilidades técnicas na nossa área cirúrgica, habilidades não técnicas, agora a exigência do mercado, né? Tem uma frase bem interessante de vários speakers dessa área de soft skills, que nós somos contratados pelas nossas habilidades técnicas, né, ou hard skills, e podemos ser demitidos pelas nossas soft skills. Massa demais, cara. A gente vai bater todos esses pontos hoje no podcast, né? Vamos falar sobre o livro, que é um sucesso de venda, né, meu? E aí eu quero saber, Luiz, quem está se dando melhor no mercado de trabalho, eu ou você, cara? Bom, no mercado do cabelo, atualmente sou eu, né? O meu já foi aqui, o cara tá no início. Me aguarde, cara. Vou esperar. Pensa que você deu exemplo pra ele. Comecei o soft skill do cabelo antes, tá vendo? Isso é bom. Exemplo já. O problema de gravar os podcasts com um vídeo é isso, né, cara? A gente começou a gravar podcast em 2019. Eu acho que foi nosso MVP e depois fizemos o primeiro em 20. 4 anos de podcast já, cara. Só que antes a gente fazia só áudio. Aí agora tem vídeo. Então, daqui a 2 anos eu vou te mostrar que eu vou estar mais cabeludo, cara. Porque imagem, inclusive, é um dos tópicos, tá? Então, a gente começa a investir desde cedo. Mas o ponto, acho que é o que nem o Ítalo falou, uniformizou cada vez mais para melhor a formação, os hard skills. Então, a tendência é que a diferença maior seja justamente nos soft skills, né? E eu acho que vamos descobrir como é que surgiu a ideia, inclusive, do livro, para explicar um pouquinho com a gente dá uma investigada aí. Fábio, seja bem-vindo, cara. Você aprendeu soft skills aí em uma das tuas residências médicas? Não. Não tava na... Já deu pra ver pela resposta. Olha só, é uma pergunta muito importante que eu quero perguntar pro Ítalo. Soft skills, dá para aprender? Ou é uma coisa que você já nasce com isso? Como que a pessoa vai atrás desse tipo de aprendizado? Porque a gente não tem isso na residência, não tem na faculdade, não teve na escola. Talvez, assim, mais para frente, a gente vê essa movimentação de que vão ser currículos mais importantes e mais prevalentes. Mas na nossa época, todo mundo sabe que ninguém aprendeu isso em lugar nenhum. Como que faz para o camarada aprender soft skills? Fora ler o teu livro. Cara, essa é uma pergunta até interessante, eu acho que valeria $1 milhão, né? Mas, de forma geral, eu acredito que, assim como a medicina, tem vários caminhos. Eu acredito que algumas habilidades, o autoconhecimento de cada um, né? Você pode ter um conhecimento intrínseco daquela habilidade e você fortalecer essa habilidade, mas com certeza soft skills é uma gama de habilidades, né? Então eu acho que ela é treinável de qualquer forma. Recentemente estava com o Arthur, né, fazendo uma aula e eu tive 2 episódios que é em relação a soft skills de oratória, né? Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de falar quando era criança. Até de falar correto mesmo, né? Quando meu pai faleceu eu tinha 6 anos e minha mãe me colocou desde essa época até os 12, 13 em fonoaudiologia porque eu não conseguia falar muitas palavras.
Então eu tinha uma dificuldade de falar muito grande. E com isso, na escola, se me colocasse para apresentar qualquer coisa, eu tinha um trauma gigantesco. Eu não queria apresentar nada. Eu não queria falar nenhuma língua. Eu não queria apresentar nada. E aí minha mãe, né, me impulsionou a fazer fonoaudiologia muito, mas muito, e treinar em casa comigo. Ela era professora de colégio público. E eu lembro quando eu ia com ela pro colégio à noite, né? Ela ficava treinando palavras comigo, fora o que eu fazia na fonoaudiologia. Então hoje eu sei que eu tenho muitas dificuldades. Até eu lembro que a gente estava nessa aula, aí teve até um otorrino que chegou e falou para mim, olha, muito boa a sua aula, você e do Arthur, mas você pode passar lá no meu consultório, porque se você tem um problema da fala muito grande. O cara meteu essa, cara, você acredita? Meu cartão. Eu fiquei meio incomodado na hora. Falei, cara, que cara deselegante, o cara veio até aqui e meteu essa. Aí depois ele falou assim, não, e eu acho que você pode fazer uma laringoscopia também, porque com certeza tem alguma coisa muito grave aí na sua fala, suas dificuldades são muito grandes e tal. Eu falei, não, com certeza. É isso que eu melhorei muito já. Porque você não viu como era no Foi passado. que ele respondeu imediatamente. Pois é. Então, assim, eu acho que são habilidades treináveis. Lógico que tem uma coisa chamada interessante, de uma entrevista que eu fiz fora do país, que é do Delta, né? Então, cada pessoa tem como se fosse aquela linha ali, pode ser em quilômetros, do tempo, enfim. Então, tem pessoas que começam no quilômetro 10, 100, tem pessoas que começam no quilômetro 1. Então, quando você se autocompara, eu acho que é uma evolução muito maior, né? Então, não tem como eu comparar uma pessoa que é um fenômeno, o Dr. Belzac, de oratório, e vários outros colegas que a gente tem que falam muito bem, né? Mas eu me vendo do passado, eu sei que eu corri uns 100 quilômetros do que era. Cara, eu vi um meme essa semana que brincava assim, né? Falava assim, a cara de pau pode te levar muito mais longe do que um bom currículo. Aí eu, scrollando o Instagram e tal, vi esse meme e depois eu fiquei refletindo sobre ele, né? A cara de pau pode te levar muito mais longe do que o seu currículo. E aí tem aquela história do cara da Gol, que fingiu de CEO da Gol, foi muito longe. Tem inúmeros filmes de caras assim, até o Lobo de Wall Street, cara muito bom de oratória, né? E a gente vê colegas que têm uma formação péssima, se dando super bem no mercado de trabalho. Óbvio que essa não deve ser a regra, então a gente não deve se espelhar nesse tipo de profissional. Mas alguma coisa tem nesse jogo para que aquele cara que tem um bom currículo possa se destacar também, né? Você acha que tem algum lance aqui, cara, onde, não a cara de pau, mas aprender alguma outra habilidade pode destacar mesmo um cara que tem o melhor currículo do país? Cara, eu acho que sim. Eu assisti recentemente, né, nos últimos anos, 2 TED Talks que um deles até tinha num livro, que era num livro aleatório que minha mãe me encheu o saco pra eu ler, que era de um padre que eu não queria ler de jeito nenhum, que era o livro do Fábio de Mello. E tem uma frase que ele fala que o atrevimento pode te levar para 2 caminhos. Um é para ignorância, o outro é para sabedoria. Então eu sigo um pouco essa frase, eu acho que o atrevimento, desde que você consiga usar de forma coerente, ele pode levar para lugares muito legais. E a outra frase no TED Talk é que a vida, ela recompensa os corajosos. Eu não acho isso uma 100% nada, né? Mas eu acho que ela tem uma tendência, né, seja pela aleatoriedade ou acaso, ou dados meus do passado, às vezes que eu fui corajoso, que eu bati ali várias vezes na tecla, e aí isso a gente associa com persistência, com várias outras coisas. Eu acho que tem uma tendência a ser um caminho legal para se seguir. Então eu acho que sim, que você falou faz sentido, mas lógico que a gente tem que ter a ética da medicina, é o que está no primeiro pilar, e se a gente não tiver a ética, todo esse livro ele vai ser jogado fora, por mais que você tenha um ROI muito bom, né? Que vai ter um retorno financeiro. Então a gente vê isso na medicina, a gente vê isso no procedimento, a gente vê isso, né, classicamente no overuse, né, dos procedimentos médicos de forma geral. E a gente vê isso em empresas, em startups, né, várias startups lá que eram vangloriadas no Vale do Silício. Se tem uma Teranos, é uma startup, a gente fala do livro dessa startup, que ela chegou a valer 9 bilhões de dólares, depois descobriu que tudo era uma farsa, e a CEO foi presa, né? Então, eu acho que sim, o que você falou faz todo sentido, mas você tem que ter a ética por trás, tem que ter muito cuidado aí. O que está acontecendo, o que você está fazendo por baixo dos panos para conseguir tudo isso, né? Acho que as pessoas têm a tendência de achar que por ser medicina, digamos assim, você vai cuidar de vidas, que não vai ter gente assim. Né? Então a gente é um pouco até romântico, talvez até você saia da faculdade achando isso, aí você cai no mercado e começa a ver esse tipo de situação.
Então, a pessoa, às vezes, que não tem uma formação boa, até que nem você falou, hoje está super indicando procedimento e tudo mais, simplesmente pelo fato dela conseguir ser boa de convencer os outros. Exato. Então, é uma arma meio complicada, né? Então, eu queria usar o título do nosso podcast aqui, que é Como se dar melhor no mercado de trabalho, né? O que eu entendo aqui? Não basta você ter o currículo da USP para se dar bem, é isso que eu estou entendendo. E daí, Ítalo, o que a gente tem que fazer, então, além de ter um belo hard skill formado, para poder se dar bem nesse mercado novo, competitivo, que é o que a gente está vivendo? Inclusive, esse ponto é importante, que inclusive existem pessoas que são fenomenais, né, que a gente falou aqui, que também podem fazer coisas erradas, não é só a pessoa que tem uma formação ruim, não. Né, então, lembrando esses dois lados aí. Mas, de forma geral, eu acho que a habilidade técnica, como a gente falou, é o básico, é o que a gente tem que ter, né. E, em segundo plano, eu acho que, principalmente, né, eu tenho um viés, digamos, de ser cirurgião, né, como a gente já comentou, essa habilidade de venda, essa habilidade de marketing, essa habilidade da educação financeira, de oratória. Todos esses pilares, eles são importantíssimos, principalmente porque nós somos autônomos, né? Diferente de outros países que a gente vê que uma pessoa é contratada anualmente, lógico, é uma empresa, é um mundo corporativo, como nos Estados Unidos, Panamá e alguns outros locais. Essa pessoa, lógico, ela tem que ter soft skills para ficar dentro daquela empresa, mas é diferente da gente, que a gente trabalha em 5 locais diferentes, principalmente no mundo privado, a gente tem o nosso próprio consultório, então geralmente a gente é a nossa própria marca e a gente tem que impulsionar esse nome e a gente tem que crescer na carreira, seja de qual forma for, né, seja entre todos esses pilares aí. Então acho que é muitas habilidades que você não vai conseguir isso de um dia para a noite, né? Você não vai entender de marketing. Eu, por exemplo, quando eu vim para São Paulo, né, eu vim há 2 anos atrás, eu vim numa escuridão muito grande e eu sabia que eu não ia para o concurso público, eu tinha acabado de me desligar dos meus concursos públicos de Fortaleza, eu não tinha feito parte da minha formação grande aqui, a minoria eu fiz aqui, e eu não tinha muito network. Então o caminho que eu vi era testar através do marketing. Então eu tive, né, já feito isso em Fortaleza, então eu fui estudar muito marketing, eu parava de trabalhar. Então, meus amigos estavam ganhando super bem, eu estava ganhando super mal, porque eu tinha que passar 3 dias vendo aula no YouTube para saber fazer tráfego, para saber montar um site, para saber um pouco de desenvolvimento básico, para saber Google Ads, Facebook Ads, e saber um pouquinho de marketing, assim. Então, eu demorei mais ou menos aí uns 8 meses, né, me desgastando bastante para fazer isso. Mas por que eu fiz isso? Porque em Fortaleza, por exemplo, 60% do share do mercado, você vai lá na ANS, e aí tinha um share muito grande da classe média de Unimed. Para eu entrar na Unimed, eu tinha que pagar R$90 mil. Eu não tinha essa grana, meus pais não tinham essa grana, e eu não estava... E eu fui fazer essa continha básica, pela minha incerteza de vida no momento que eu estava, não valeria a pena me endividar. Então eu tinha que fazer um banco de dados de vidas do Unimed. Então eu falei, cara, tem muito pouco, mas eu tenho aqui 5% de Bradesco e outras pessoas que podem pagar, e eu tenho 40% da população sem plano de saúde. Então, beleza, como é que a gente vai fazer isso? Qual é o bairro que eu vou? E aí, vamos lá no IBGE. Quem tem aqui, fiz uma planilha. Eu não sou bem planilha, mas a minha mulher é boa em planilha, então a gente fez um BI sobre isso, e eu vi, cara, eu consigo fazer, nesse local aqui, eu consigo fazer anúncio. Como é que eu vou fazer um site para melhorar o SEO, né, e eu ter um site orgânico? Tem que fazer isso. Como que eu vou fazer Google Ads, Facebook Ads só nesse local? Porque eu não tenho dinheiro para fazer Fortaleza inteira. Não tenho dinheiro. Então eu tenho que focar nos bairros que eu tenho uma probabilidade maior. Então vamos testar esse local. E foi assim que eu comecei o consultório lá, que eu fazia 3 vezes na semana. Então vários meses meu consultório era negativo, né? Eu não tinha grana, mas eu tinha que me manter daquela forma. Então eu não podia comprar um carro, eu não podia fazer longas viagens, que eu estava focado em aquilo crescer. E quando eu vim, isso foi 1 ano mais ou menos que eu fiquei fazendo isso. E aí, quando eu decidi já logo depois, cara, tem que ir pra São Paulo, beleza, respirei fundo, vou voltar a fazer... São Paulo é tranquilo, quase não tem competição. Que é super tranquilo. E aí, o consultório que vai. E eu lembro que eu fui pra Alphaville, né? Porque meus dados que eu tinha na minha cabeça é que a Alphaville era ótimo, ia ser um sucesso. E eu ia alugar uma sala lá e montar a sala com um colega. E aí eu comecei lá, peguei o canto que eu ia montar a sala, aluguei um apartamento de 30 metros quadrados, era em Betaville, que é a parte mais, entre aspas, mais pobre de Alphaville, né?
E aí montei lá e comecei. Primeiro mês, vamos fazer anúncio aqui, vamos botar o CEO pra cá. Esse nome existe mesmo? Só pra Existe, fazer. Betaville. Sei lá. Agora que eu entendi a jogada do nome. E aí não, primeiro mês, segundo mês, cara, não tenho mais fluxo de caixa. Não tem soft skills, eu não tenho network, eu não conheço ninguém de Alphaville, não vai dar certo. E a minha mulher já falando, cara, vamos embora. E isso eu indo 2 vezes pra Fortaleza, que eu tinha com o meu consultório, então era lá que tava me dando. E eu tava tentando montar o consultório aqui, e indo 2 vezes no mês pra Fortaleza, não dava, aí saí de lá. Eu falei, não, cara, qual é o melhor local? Aí conversei com o Arthur, conversei com outros colegas, comecei a ver onde que tinha, né, uma busca muito alta, e Itaim é perfeito. Qual canto legal que eu tenho oportunidade? Comecei a pesquisar, pensei, cara, tem uma sala dentro do Círio, no Itaim. Porra, lá que eu vou e vai ser sucesso. E aí, desisti de Alphaville, mudei tudo, fui pro Itaim. Aluguei a salinha lá, fiquei dentro de um consultório, aluguei 3 dias, 3 turnos, dentro de um consultório de um neurocirurgião. Já fiquei lá todos os dias, já botei meu ultrassom lá e tal. Vai dar certo aqui, vai ser show de bola. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, eu falei, cara, tem que desistir. Vou ter que desistir que eu não tenho mais fluxo de caixa aqui e eu vou ter que escolher outro local. E aí estudei de novo e aí vi Pinheiros. E aí só que eu já estava começando em Pinheiros e já estava desistindo em Itaí. Eu falei, cara, aqui começou a melhorar, eu vou ter que tirar o pé daqui. E aí fiz um acordo lá com o pessoal do consultório e falei, cara, não dá mais. E lógico, cada pessoa tem um delta, tem outras pessoas que podem ter um fluxo de caixa muito maior do que o meu para testar mais, né? Eu acho que isso é muito teste também. Então, na minha parte de sobrevivência do consultório, foram vários testes que deram errado, de forma geral. E te exigiram várias habilidades não técnicas. Algumas Total. técnicas também, pelo que você tá falando aí, né? Sim. E Quais- você foi progredindo ao longo também, né? Total. E aí eu tinha uma escolha também que, não, Fortaleza tá dando bom, aquela coragem de você falar dizer não, né? Será que eu não aumento mais um pouquinho aqui pra melhorar mais? Eu já tô em São Paulo, cara, onde é que eu quero ficar? E aí tem as decisões da vida, né? Eu não posso mais aumentar Você tem Fortaleza. que escolher sua guerra, né? Tá meio Exatamente. longe de Fortaleza de São Paulo. Então eu falei, cara, ao contrário, eu vou ter que tirar o pé de Fortaleza e aí eu vou ter que montar o pé aqui em São Paulo agora, por mais difícil que seja. Mas eu não quero. Aí comecei. É muito difícil essa decisão de você abrir mão de um trabalho ou né, de Total. alguma coisa para você se dedicar mais para uma coisa que não existe ainda, né? Então, assim, não, segunda-feira o Arthur vai deixar de trabalhar no lugar que ele trabalhava, vai fechar a agenda de Doppler dele, vai sair de uma equipe, porque ele quer lá sentar no consultório dele, ou ele quer sentar a bunda e ficar vendo vídeo no YouTube para aprender alguma coisa. Depende do tamanho dos teus boletos também, né? Se você tem Lógico, filho, não, por isso que é difícil a situação, Muito né? complexo. Mas aí acho que faz Exatamente. parte do planejamento da carreira. Vamos entrar um pouquinho também nessa parte já dos soft skills mesmo. Cada um tem um planejamento do que você quer. Onde você se enxerga daqui a 5, 10 anos. A gente até, o primeiro podcast que a gente gravou foi com o Igor. Isso é uma coisa que ele botou que a gente lembra até hoje. Que ele falou, dedica 33% do seu tempo para esse ano, 33% para 5 anos, 33% para 10. Mas é o que você falou. Beleza, e aí? Eu quero estar em São Paulo, eu quero estar em Fortaleza. E aí, como é que você fez para planejar? O que você usou de soft skill para te guiar isso daí? Cara, foi muito dados e números, mas lógico do que eu queria, né? Às vezes tem uma coisa que pode dar mais dinheiro, mas o que vai te trazer mais felicidade naquele momento? Se você tá com uma pessoa do teu lado, você vai ter que ter uma conversa muito clara, né, do que vocês querem. Então a minha companheira trabalhava na multinacional, tinha um trabalho muito legal, eu não conseguiria tirar ela desse local e brotar em Fortaleza. Ela já estava 13 anos na multinacional, com 30 a 13, numa posição legal, ajudando os pais. Eu também estou na função de ajudando os pais, então eu acho que tem uma conversa interna sua, né? E com o seu companheiro ou não, ou sua mesmo, com a sua família, enfim. E de você, o que é que você quer para a vida, independente da grana, né? Eu tenho certeza que se eu ficasse em Fortaleza, naquele momento que eu estava, eu demorei muito para ter algum pouquinho de estabilidade em Fortaleza. Porque eu também não queria dar plantão, mas eu tinha que melhorar o consultório. Mas se eu ficasse dando plantão, não ia melhorar o consultório, porque eu não ia me dedicar. Então eu tinha uma grana guardada, então foi uma estratégia financeira, uma estratégia pessoal, um pouco de produtividade também, né? Todo mundo tem as 24 horas e eu tenho a vantagem de não ter um filho, eu não tenho um pai doente que eu estou cuidando, eu tive que organizar toda a minha logística para isso. Então acho que foram vários pilares que me ajudaram a vir para São Paulo com pouco network, sem nenhuma equipe, de dar não para a equipe também, que quando deu certo a equipe, eu falei, cara, eu não posso para essa equipe agora porque eu vou ter que me dedicar a isso aqui. Então foram vários pilares ali que eu acho que me ajudaram bastante. E estão me ajudando, né, de forma geral. E então, nessas indas e vindas aí, da onde veio a ideia do livro? Você começar a escrever? Cara, legal. Desde que 2020, né,
eu tinha uma ideia que eu comecei a estudar muito isso, porque eu convivia com muitas Cara, pessoas do deixa eu mundo. fazer um disclaimer. Ele é muito inquieto, esse cara, velho. Desde que eu conheço ele, a gente se conheceu pela internet, porque ele tava em Stony Brook e eu tava querendo ir pra Stony Brook. Cara, cada mês ele tem uma ideia e faz girar, e uma startup, faz acontecer, e um blog, e um produto. Ele é bizarro. E aí veio a história do livro. Conte aí, cara, porque a história é muito massa, mas não é a única ideia dele. Ele é tipo um vulcão de ideias. Cara. Teve uma história legal desse livro que eu conversei com o meu sócio e falei, cara, eu queria fazer um livro de soft skills, não tem aqui, vamos pesquisar aqui, vamos pesquisar. Cara, não tem. Tem um livro de um cara que escreveu uma coisa legal de um lado, teve outro que escreveu de outro, mas a gente não tinha fora do Brasil. Eu falei, cara, deve ser um share de mercado grande. Mas aí meu sócio falou, cara, mas médico não lê isso. Só você que é retardado que meu sócio falava assim... Gasta seu tempo. E gasta seu tempo com isso. Eu odeio isso aí, eu não vou ler nada sobre isso. Falei, cara, mas tudo bem, vamos pensar nisso. Vamos pensar, 2021. E aí a gente aleatoriamente tinha um grupo no WhatsApp e a gente ficava colocando nossas ideias lá. E eu ficava botando as ideias. Ele é um cara muito introspectivo, né? Eu sou mais people, assim. E eu pegava, por exemplo, ele gostava de fazer poema. Eu pegava o poema dele e vendia em uns sites... Né, inglês, que ele sabia escrever bem inglês, japonês, várias línguas, então fazia isso que ele tinha essa habilidade de escrever muito grande, uma habilidade de copy muito grande, que é dele mesmo, intrínseca desse meu sócio. E ele é médico? Ele é médico, psiquiatra. Eles têm um outro business juntos, que é o Medicine, né, que é super legal também. E aí, ele falou, cara, isso aqui não eu não tenho coragem de ler, porque eu não sei nada disso. Eu falei, cara, se a gente não sabe, a gente tem que chamar pessoas para isso. E aí começou essa ideia. Aí a gente escreveu o escopo dos capítulos. E aí vamos escrever um capítulo que a gente viu uma coisa interessante, que era uma dor que eu tinha muito grande, que é a jornada do paciente, né? Quando na pele que eu vi como essa jornada do paciente no mundo competitivo, no mundo. Tem um livro bem legal, que é do Eric, que é um dos diretores do Medscape, que é um cardiologista, cientista, mas ele fala muito de tecnologia. E chama The Patient Will See You Now. Os pacientes vão te ver agora, que é exatamente o contrário do que acontecia no passado. É uma frase bem comum nos halls lá dos hospitais americanos, o médico está ali, ele fala, ó, paciente, vem lá, o paciente vai te ver agora. Vai lá. E agora ele fala que é o contrário, que ele fala que os pacientes que estão vendo os médicos agora. Agora o paciente que tem tudo na mão, ele chega no diagnóstico, ele tem o chat de ABT, ele tem inteligência artificial que tem todos os trials que ele coloca ali na sua frente, e ele quer um tratamento diferente, ele tem as exigências muito maiores, né, de forma geral. Então isso, a jornada do paciente na pele, eu acho que quem sai da residência vê uma dificuldade muito grande, seja do mercado privado, seja dos planos de saúde. Então esse foi o primeiro capítulo que eu decidi fazer, jornada do paciente. E aí eu coloquei em 3 pilares, né, que era o pré-consulta, que é a nossa dificuldade de entrar no hospital, atender plano de saúde, atrair pacientes, a consulta em si, né, encantar esse paciente, que a gente tem, né, uma dificuldade grande, que lógico, você não vai encantar todo mundo, e o pós-consulta, como esse paciente voltar para você. Então esse foi o primeiro capítulo que eu fiz. E é engraçado que esse foi o capítulo que eu mandei para todas as editoras. E quando a gente começou a pensar nas editoras, eu falei, cara, que editoras você pensa? Eu falei, cara, todas, não conheço ninguém. Então esse era um caminho que eu tinha. A gente é de Fortaleza. Eu falei, cara, quem te conhece, Matheus? Só a Saná. Que ele tinha feito um livro, meu sócio, pela Saná, e eu tinha feito 3 capítulos com ele. Mas beleza, vamos mandar para Saná. Que outros? Tem aqui mais 6 aqui, mas vamos mandar para várias editoras aleatórias. A gente mandou para todas. A gente teve 100% de negação das que responderam, que foi uns 30, e das outras nem responderam nada e nem falaram nada. E aí 3 meses de negação, ninguém falou nada. E eu tava já 2022, quando já tava começando a vir bastante para cá, né? E eu falei, cara, a gente tem que refazer esse capítulo aqui, porque ninguém negou, acho que o pessoal nem abriu. Vamos mudar esse título, vamos vamos deixar o título. Mas vamos mudar o título do e-mail, pelo menos. E aí teve a editora Manoli, eu vi, né, dentro de um evento, que eles estavam abrindo para outras pessoas que não eram de uma instituição, ou não eram de uma sociedade. Então eles estavam começando a aparecer nomes de pessoas que não eram da instituição, não eram da sociedade. Eu, cara, vamos mandar para essa editora aqui. E a gente mandou e teve uma negativa também de novo. E aí nem responderam. E aí eu vi eles no evento. E aí eu conheci o diretor e eu falei, cara, eu vou mandar de novo o capítulo para vocês me responderam, quero agradecer, a equipe foi fantástica e tal. Mas a gente quer melhorar esse capítulo. Ele, que legal, como é o capítulo? Soft skills, aí ele abriu olhos, legal, interessante sua proposta e tal.
Não, manda lá de novo. E a gente melhorou esse capítulo, e aí mandamos, e aí foi aceito. Então, lembrando que todas as editoras que eu mandei, só uma que aceitou. Nenhuma. Então, se não fosse essa editora, entre aspas, eu já estava pensando em fazer o self, né, publicar sozinho aí, então já estava vendo Amazon, já estava vendo outros pilares aí, que eu acho que é um caminho bem legal também, acho que tem, como a gente fala, né, tá falando aqui, você publicar para uma grande editora é uma coisa muito boa, mas tem também seus lados ruins. Com certeza. E outro ponto só falando, que isso também, quando a gente começou com a editora falou, beleza, o capítulo tá legal. Entre aspas, foi, mas quem que vai ser o outro experiente nesse capítulo aqui? E o resto? Cadê? E o resto? Cadê? Só vocês dois? Mas me manda aí o currículo de vocês. E a gente mandou, eu falei, não, eu preciso de outra pessoa aqui. Não dá pra ser só vocês dois, precisa de uma pessoa experiente. Aí você escolheu o Arthur? Aí eu coloquei o Arthur. Onde vem a autoridade e o gabarito, entendeu? O gabarito O telefone foi desse tocou rapaz. lá em casa, eu falei, porra, manda pro meu e-mail. O cara não tava... Ele não tinha cansado de receber negativa, recebeu... Tá no meu spam. Tá no spam. Não tem perigo dele dizer não, não é possível. Cara, deixa eu falar uma coisa que eu achei, assim, toda essa trajetória de você escrever o livro, e realmente é curioso você pensar que antes não tinha nada disso, né? E você parar pra pensar, é uma coisa muito, assim, óbvia, assim, né? A importância de um livro de soft skills para médico, né? Até o prefácio do livro, que foi escrito pelo Sidney Kleiner, presidente do Einstein, ele fala justamente isso, né? Quando ele pegou o livro, falou, Eureka, né? Aí ele explica lá, Eureka, que é Eureka, não sei o quê. Mas, assim, que foi a primeira coisa que passou na cabeça dele quando ele pegou e se deparou com esse livro, sabe? Realmente é uma coisa, assim, muito relevante. Mas a Como é que eu não tinha genialidade está aí, pensado né? antes? De você ver uma coisa que parece ser óbvia e que ninguém vê. Então, Exato. Perfeito. mais ou menos E aí, você dividiu em quantos capítulos? O Luiz tá com o livro, pra quem tá escutando pelo Spotify. Depois dá uma olhada no YouTube e joga no Google também pra você ver. A capa do livro tá linda. A gente tá com o livro aqui na mesa. E aí, Ítalo, fala um pouco aí, cara, dos capítulos. Qual capítulo foi mais desafiador, menos desafiador? E qual que você acha que é fundamental? Cara, eu acho que uma coisa difícil, né, de fazer esse livro, um dos meus objetivos do livro também foi network, né, e conhecer pessoas muito boas, para eu fazer o Network São Paulo, que eu não sou de São Paulo. Mas eu acho que uma coisa bem difícil, que eu até, quem me ajudou nesse livro, que tem experiência gigantesca com o livro de vasculares, é do Belzac, né. E eu conversei com outras pessoas, como José de Alencar, que tem vários livros, né, a Sabrina, que tem livros pela essa editora também. E o Dr. Belzac falou, cara, existe uma coisa difícil que se chama gestão de pessoas. Então, você falar para uma pessoa que ela vai escrever um livro, que, entre aspas, não vai ter dinheiro envolvido com essa pessoa. Ela tem um prazo para te entregar. E ela tem que seguir esse escopo, porque ela não pode escrever de qualquer jeito, e você fazer essa gestão de todas as pessoas, isso vai ser difícil. E aí eu perguntei para ele, cara, como que eu faço aqui? Porque se ninguém escrever, eu já mandei os capítulos. Ele falou, você escreve, você só tem essa opção. Porque eu já tinha mandado o escopo para a editora, eu não podia mudar mais. Tava aprovado pela Já estava editora. aprovado. Então tá aqui o projeto vale tanto, você tem que publicar aqui. E aí, tanto teve capítulos até que eu tirei. Porque primeiro que estava difícil para mim escrever, a gente já escreveu praticamente, acho que 13 capítulos, eu e meu sócio, junto com o Belzac, ajudando de alguma forma os capítulos. Então a gente tirou alguns capítulos. Por outro lado, teve um colega que tinha um capítulo pronto, e por algum motivo pessoal, perto de publicar, ele me ligou, tira meu capítulo aí, porque meu capítulo não vai mais pro livro. Como assim? Vamos desfazer o contrato, vamos desfazer tudo. Então, essa gestão de ver em volta é uma coisa difícil. Gestão de pessoas eu acho que é uma... Já saiu o livro dele. É uma coisa desafiada, já vai Soft sair o livro. Skills Plus. Convidado. Como enganar seus amigos. Né? Então, esse colega tirou o capítulo, eu tive várias pessoas que não podiam escrever, teve colegas que falaram, cara, eu tô sem tempo, e eu tô sendo bem transparente com você. Você vai ter que me ajudar a escrever. Eu falei, beleza, te ajudo, mas você pode revisar? Posso, eu tenho um prazo que é X. E aí, beleza, mas muita gente também não entregava no prazo, então tinha que bater na pleca. Eu falei, O Arthur foi um desses? Não. Tem uma Arthur foi- enroladinha de leve, né? Não tô nem enrolando, não. Esse cara é diferenciado. Valorizar o passe, né? Valorizar o passe, tá bom. pô. Cara, mas é Mas- muito legal, porque, ó, eu tô com os capítulos aqui na mão, aí pra você que tá achando que isso aqui é groselha, se liga aí, ó. Tem liderança, networking, aprendizado baseado em evidência, produtividade, saúde mental, inteligência artificial, marketing pro médico, né? Quem é que sobrevive sem marketing hoje? Imagem médica, tem um capítulo aqui que o Sérgio adicionou no final, que foi gatilhos mentais, né? Ele começou Legal. a estudar sobre isso, falou, cara, adorei, vou ter um capítulo sobre isso. E aí tem educação financeira, como a gente vai se aposentar sendo profissionais autônomos, né? Como montar uma carteira de investimento,
Genial, cara. Eu me senti mega honrado, te falei isso lá no evento que a gente foi palestrar, por ter escrito um capítulo. Eu acho que isso aqui já deu muitos frutos, vai dar muito mais ainda. E o mais top, modifica, cara, carreiras, saca? Quantos relatos você já recebeu, né? De pessoas que falou, cara, eu destravei um gatilho, eu destravei um pensamento lendo a tua frase, lendo o teu capítulo. E aí, vou te pedir aqui para falar, eu acho que foi a Patrícia que fala sobre o efeito Disney e as estratégias Disney, que eu assisti a palestra dela e depois mandei uma mensagem para ela, falei, pô, Patrícia, eu já tinha visto isso no MBA, mesmo a história, né, todo mundo sabe da excelência Disney, apesar que eles estão tendo uma greve agora lá, você acredita? Então, Eu vi. Não é o melhor momento, está tendo uma greve de funcionários. Mas, cara, eu achei genial isso aqui. Como é que você fez para pegar os autores não médicos? Porque não tem só vascular no livro, óbvio. Sim. Cara, eu primeiro coloquei, né, dividi em 3 pilares esse livro, então ele tem soft skills, mas ele não é soft skill, como você falou. Eu peguei o pilar básico da medicina, que é a medicina baseada em evidência, então tinha que ter isso, né, apesar de eu não ser cientista, eu não fazer grandes publicações, não faço nada disso, mas eu me apaixono pela parte de como a medicina funciona, né, até para ensinar meus próprios pacientes, para eles não se frustrarem de forma geral, né, e acho que é nosso dever antes de a gente fazer procedimento, diagnóstico, é educar o paciente e orientar. Acho que é a nossa base da medicina independente. Então eu peguei esse pilar de medicina baseada em evidência, que eu acho que todo médico tem que entender disso. O segundo eu peguei, né, de soft skills de maneira geral. Educação financeira, que é uma coisa que eu gosto muito, eu tive uma dor muito grande da minha família e pessoal minha, né, da minha história em si. E eu coloquei inovação, que eu acho que é o que a gente está vendo atualmente, assim, e eu sigo muito o Eric, né, que é esse colega que tem vários livros, ele é americano, tem um livro muito legal que chama Deep Meds, tem esse livro Patients Will See You Now, tem vários livros legais dele. E eu peguei essa parte de inovação de muitas coisas que eu li e acompanhava o Eric Topol. Então eu queria colocar essa parte de inteligência artificial, a parte de algoritmo de forma geral, e juntar essas duas coisas, que é uma parte que está dentro da medicina dos últimos 10 anos e está evoluindo cada mais. Então esses 3 pilares, medicina baseada em evidência, soft skills e inovação. E a partir daí eu fiz como se fosse um algoritmo mesmo, né? Como se fosse o que a gente chama um algoritmo de método CART, que a gente faz o nodo principal e aí a gente vai descendo para os nodos menores. Então eu coloquei esses 3 nodos em cima e fui colocando os capítulos embaixo. Então basicamente foi esse o pensamento. E para escolher as pessoas que você ia chamar para esses capítulos aí? Cara, eu colocava sempre primeira opção, segunda opção e terceira opção. E teve vários desses que eu tive que escrever. E a quarta opção era você mesmo. Era eu. E o falta de opção. E aí teve uma vez que eu chamei, não, eu já chamei esse cara uma vez, chamei esse outro 2 vezes, esse cara eu chamei ele nem respondeu. Também tem que ser eu. Não tenho habilidade, não é minha área principal, mas eu vou ter que ter um jeito de escrever da melhor forma possível, né, baseado em evidências, enfim, pegar um conteúdo legal e escrever. Então foram muitas e muitas noites aqui para escrever isso, deixar isso de maneira legal. E tem uma coisa legal de livro, de quem tem experiência no livro, né, esse no geral é meu primeiro livro, meu mesmo que eu organizei ele do começo ao fim, é que o livro ele nunca acaba, você manda para a editora, porque você vai ver sempre uma coisa nova, você vai querer editar alguma coisa, se você não mandar para a editora você não vai acabar, então deixa para a próxima edição. Isso aqui é tipo um paper, tipo um mestrado. É tipo um mestrado, você vai, não, vou ter que melhorar porque esse aqui tá ruim, não, outro capítulo pode vir, não, esse cara não vai gostar, tem que melhorar esse capítulo. Cara, essa semana eu tava lendo um artigo da AFIA, que é uma gigante, né, de educação médica, e era um artigo de um colega falando sobre o mercado cirúrgico norte-americano. Ah, eu vi isso. Você viu isso aí, cara? Você postou lá? Eu postei? Pode ser. 20% dos residentes de cirurgia geral desistem do programa nos primeiros 2 anos. Cara. Nos Estados Unidos, né? Americano, ou seja, dados confiáveis, né? Não é o nosso universo aqui. E, obviamente, não estamos falando de, especialização do doutor X, estamos falando de instituições de ensino que têm serviços de residência médica. Maior taxa histórica. E aí, por que esses caras estão desistindo? São 2 principais causas. Frustração com a especialidade e a outra é sobrecarga e jornada muito longa para a formação. E aí teu livro está atrelado com o mercado, carreira e tal. E a gente está numa baita transformação, né? A geração anos 80 e a geração anos 90, que somos nós, já não nos enxergamos na geração 2000.
É uma quebra, né? Mudou o mercado, né? E aí que vem esses conflitos geracionais, Nutella, Mimimi, Raiz, e enfim, outros nomes. O que você acha, cara, que vai acontecer com esse mercado médico? Porque você escreveu isso para cirurgiões e também estudantes de medicina, né? Sim, e médicos de forma geral, né? Certamente os dados brasileiros são bem piores do que 20%. A taxa de desistência nossa deve ser muito maior. Acho que deve ser maior, mas eu não tenho esse dado. Eu acho que até pessoas de outras áreas da saúde, mas fazendo comparação com as carreiras, não só da área médica, eu vejo colegas lá do Nordeste do Ceará que têm uma formação excelente, só que eles estavam com uma base, né, ancorando o que era do passado. Então, um cara que se formava numa grande universidade, tem pessoas que fizeram engenharia, eu comecei fazendo engenharia e desisti, então colegas do ITA, do IME, da engenharia química, das pessoas que eu conhecia, esses caras saíram dessas grandes universidades, sejam federais ou particulares, mas faculdades boas, e eles tinham na cabeça que o que acontecia no passado. Eu mandava o meu currículo, esse cara me aceitava, meu salário do BTG era 40 mil, os colegas do IME, 45 mil, 35, 28. Agora eu conheço gente que está ganhando 10, 15. Só que tem um cara do INSPER também que entrou. E tem um cara da SPM agora que também é bom, porque a informação está mais difundida. Então no mundo corporativo essa realidade ela é mais precoce até do que a medicina, eu acho. Só que eu acho que a medicina começou talvez nos últimos 10 anos, talvez. E aí eu acho que essa dificuldade da medicina, ela é comparável com o que acontece com as outras profissões. Né? Eu vejo que, eu converso com algumas pessoas do mundo corporativo, tem um colega que está lá na Microsoft, ele fez todo né, a semana de treinamento para entrar, em nenhum momento eles perguntaram o currículo. Ele fez um teste de perfil, ele fez várias provas, e aí no final manda tudo que você tem. E aí, minha namorada Marina trabalha na maior multinacional do mundo de bens de consumo, a Procter & Gamble. Então lá é uma semana também de treinamento, eles não estão preocupados se você é farmacêutico, você é enfermeiro, você pode ser o que você quiser. Você entrar como gerente, você já entra como gerente, como B1, ou como trainee, você tem uma semana de treinamento, e aí depois você manda o currículo. Se você fizer o perfil, tá ótimo. Lá você tem que ter nível superior, mas não importa o que você é. O que eles advogam é que, assim, o que eles precisam, eles conseguem ensinar. Mas a índole ou esses soft skills nem sempre eles vão conseguir ensinar. Então, se você encaixou, aí o cara te ensina o que ele precisa e pronto. Exatamente. Você tem que fazer parte do perfil da empresa e saber resolver os problemas que ela quer. Tudo bem que ela erra, mas com certeza nesse treinamento a margem dela é muito pequena, em comparação talvez ao que faziam do passado. Né? Então, eu vejo que a contratação de pessoas, o modo do mercado de trabalho está bem diferente. E aí, na medicina, a gente vê uma quantidade de faculdades muito grande, tudo bem, mas eu falo até para os estudantes que os poucos que eu converso, eu falo, cara, isso aqui é uma coisa que não está no seu controle. Então, você esquentar a cabeça com o mercado, com coisas que não tem no seu controle, cara, você está gastando a pouca energia que a gente tem com uma coisa que você não vai conseguir mudar. Então, é melhor você focar em outra coisa que vai ter 1 milhão de médicos, que vai ter 3 milhões de médicos, que vai ter sei lá o quê. Então, acho que tem que faltar mais na sua formação, na sua carreira, pensar a longo prazo. Vai ficar difícil, vai ficar pior, vai ficar mais desafiador. Né, a gente tem esses dados, eu vejo colegas lá, eu vejo colegas nos Estados Unidos, que é na teoria, né, o melhor local do mundo de pagamento anual de médico, pessoas reclamando lá. Eu vejo brasileiro, tem um colega que está vindo emergencista, que ele é americano mesmo, ele fala, cara, aqui tá muito mais difícil, né, do passado era muito melhor, agora eu tive um filho, eu tinha um plantão no canto que era melhor o modelo, ele mora em Seattle, já morava em Nova York, ele foi para uma cidade menor porque as condições são melhores, e isso com a mulher anestesista, então um padrão alto, são 2 médicos já formados. E os caras estão reclamando, não é porque tá ruim, é porque em comparação ao passado lá também piorou. Cara, mas isso sempre vai acontecer. Exato. A população está crescendo, as coisas estão mudando, você começa a aumentar as suas demandas, acostuma com um padrão de vida, acostuma com uma coisa, então você sempre vai querer mais. Eu não acho, sabia, meu? Síndrome de ser insatisfeito. Eu não acho, cara. Eu tava pensando assim sobre... Só um dado aqui, ele me contando que 33% hoje já dos médicos americanos não são dos Estados Unidos. Então, são indianos. Pode ser. 5% são brasileiros, o resto é indiano. O resto é indiano. Por exemplo, se você pegar meu pai, cirurgião anos 80, ele imaginava o futuro melhor. Então era uma época otimista, saca? Eu não lembro assim do meu pai na época que nós estamos pensando o futuro vai ser pior. E hoje a gente só pensa isso, tipo, o futuro vai ser pior. Então se prepara, se defenda, faça a tua carteira de investimentos. Mas você não acha que a percepção que mudou? A tendência sempre foi piorar por inflacionar, enfim, por todo o produto da logística, mas
a percepção nossa é justamente isso. É claro que agora está muito mais evidente, a gente tem muito mais contato, mas você vê cada vez mais abrindo faculdade, muito mais gente entrando no mercado, você fala, pô, sai livro aqui e falou, não, vou começar a me preparar porque o mercado mudou. E antigamente a gente achava que ia ficar sempre do mesmo jeito, e aí tomou essa rasteira. É multifatorial, mas eu acho que piorou, sim. Essa é a minha percepção hoje. Esse nome aqui é muito interessante para nós, como se dar melhor no mercado de trabalho, porque nós estamos vivendo isso, né? Então eu não sei responder, na real. Eu estou tentando aprender também, que nem o Ítalo. Foi lá e fez esse puta trabalho aqui de desenvolvimento. Se eu tivesse me dando super melhor, eu teria a resposta para vocês. Inclusive, eu vou fazer a pergunta para a gente finalizar o podcast para cada um da mesa, assim. O que você acha que você tem que fazer para se dar melhor no trabalho? Mas essa é a minha impressão, que no passado a perspectiva era de que as coisas seriam boas no futuro. E hoje a gente tem a perspectiva de que vai ser bem pior no futuro. Não sei, né? Quando eu escrevi meu capítulo, que o Ítalo me convidou, eu coloquei esse ponto assim no começo. Não faça as mesmas coisas que seu professor dos anos 80 fez, esperando ter os mesmos resultados que ele teve, porque não vai funcionar. Nós estamos num novo mercado. Então, escute o que ele tem para te ensinar, mas faça coisas além ou diferentes, porque você está enfrentando um outro mercado. Uhum. E a outra coisa é que você vai ter que se adaptar ao mercado a muitas coisas que você às vezes não gosta. Por exemplo, quem vai entrar em cirurgia vascular e falar, eu odeio fazer varizes, eu não quero fazer varizes, no geral, é possível que essa pessoa tenha uma dificuldade maior no mercado. Que se frustre muito ao longo da carreira. Exatamente. Vou falar, não, eu só vou fazer a horta. Ele pode fazer a horta? Pode. Mas numa cidade de 500 mil habitantes vai ser muito mais difícil. Né? E assim como a gente vê pessoas em pequenos centros dos Estados Unidos, é muito mais difícil ele fazer. Então eles fazem outras coisas, né? Então, enfim, eu acho que vai ser uma dança do mercado também. Eu lembro quando a gente começava lá, quando você estava querendo ir para Stony Brook, você falava, eu quero fazer a horta, é isso que a gente quer fazer. E eu falava também que eu queria fazer embolização, porque eu adorava fazer embolização. Cara, o meu fellow internacional foi uma das experiências mais transformadoras que eu tive na minha carreira, assim. Você foi achando que queria uma coisa e voltou achando impressionante. Que você queria outra. Quando eu vivi o mercado cirúrgico norte-americano, eu entendi que a gente nunca vai conseguir viver a vida de um cirurgião arterial como eles vivem lá. A gente vai viver a nossa. É o modus operandi local. Completamente diferente. Completamente diferente. Então, e era aquilo que eu ansiava, era aquilo que eu queria. Não tem como refletir aqui, infelizmente. Depois, se alguém quiser conversar comigo, eu conto bastidores. Mas eu vou te contar, o meu foi mais ou menos semelhante. Eu passei um tempo no Chiesa, vendo o tórax abdominal aberto. Cara, não é replicável na nossa realidade. Então, é um negócio, acho que já até puxando um pouco da... Eu acho que é você se adequar às tuas expectativas. Deixa eu te fazer a pergunta, então. Deixa eu te fazer a pergunta. Pra gente encerrar, e depois o Ítalo fazer a consideração final dele. E a gente pegar o nosso título aqui, ó. Então, Luiz, como se dá melhor no mercado de trabalho? Então, aí, voltando aqui só para a linha de raciocínio, é você adequar a tua expectativa com o que você quer ao mercado atual. Isso vai ter vários fatores. Então eu fiz um fellow internacional, você teve uma experiência que te abriu a mente para ver o que é real e o que não é real, enfim. Mas se você criar uma expectativa que, enfim, não é prática, você vai se frustrar. Então, aí, em cima da tua expectativa, beleza. Então, eu quero, daqui a um tempo X, estar fazendo tal coisa com tal rotina. O que eu preciso melhorar em mim? Vou ter que aprender marketing, vou ter que... E aí, se adequar à tua meta. E aí, cada um vai ter a sua. Uma coisa meio individual mesmo. Boa. Vamos lá, Fábio. Como se dá melhor no mercado de trabalho? O que o Luiz falou é muito importante. Assim, e o que eu vejo é muita gente reclamando, falando, eu não gosto disso, eu não gosto de marketing. Ou falando, eu preciso fazer marketing, eu preciso fazer Instagram, preciso gravar um vídeo, mas muita gente falando o que precisa fazer e as pessoas não fazendo, não indo atrás disso. Então, o que eu acho é assim, as pessoas têm que ter um pouco assim, a clareza de talvez dar um passo para trás, entendeu? Calmar um pouco a vida, ganhar um pouco menos nesse momento e se capacitar um pouco mais, se preparar um pouco melhor. Porque assim, tem que se adaptar ao mercado. Entendeu? Assim, soft skills é extremamente importante. Esse livro aqui, se fosse 20 anos atrás, ele ia estar lá encaixado no negócio de autoajuda, sei lá quem quer falar que esse livro, mas hoje em dia é uma coisa extremamente relevante. Assim, tem muita informação para a gente ir atrás e botar em prática, não só ficar reclamando do que deveria estar acontecendo e que no meu professor na década de 90 fez diferente e que eu não consigo mais, isso que você falou. Beleza. Ítalo, a gente está chegando ao fim aqui. Para quem está escutando, eu quero ressaltar a importância de você parar aí o que você está fazendo, cara. Dá uma olhada nesse material aqui, ó, Habilidades para uma Carreira Médica de Sucesso, Soft Skill, que foi escrito
com certeza aqui pelo Ítalo Abreu, pelo sócio dele, Matheus Lima, um abraço, Matheus, e pelo Dr. Sérgio Belzac, que todo mundo conhece, né? Prefácio do Sidney Klager. Cara, isso aqui é menos que um almoço para você. Eu não sei quanto custa um livro desse, cara, mas deve ser R$60, R$50. O e-book vai ser menos, deve estar isso aí, R$80. Cara, 70 põe na tua Amazon. cabeceira, lê um capítulo aí por semana e se você destravar um pequeno conhecimento, se aprender uma pequena diferença, pode fazer uma puta diferença na sua carreira. Eu mesmo, como coautor, tenho lido todos os capítulos aqui. Até eu ainda coloco na minha cabeceira que a gente fazer o princípio da leitura ativa, né? Então tem várias coisas que eu esqueci. Então eu vou lá relembrar alguma coisa, né? Tem um capítulo, por exemplo, de como montar uma carteira de investimentos. Eu participei da montagem, né, desse capítulo. Eu fiz uma de educação financeira e fiz uma de montagem. Tem várias coisas que eu esqueço. Em vez de eu ir lá no YouTube, tem uma coisa que eu já estou ali com resumo. Eu já releio ali para relembrar, me dar um insight ali de alguma coisa. R$70 você falou? Eu vou cobrar de vocês dois que pegaram meus livros. O meu eu aqui, tive né? até dedicatória, inclusive. Pode ler pra nós. Agora eu posso ler a 80, dedicatória. Olha lá. 80, Aqui, 70. Grande fera, obrigado pelo convite, com carinho, Ítalo Abreu. Para o meu melhor R+, com carinho, Arthur. Eu escrevi R-, né? Pra quem não sabe, eu ensinei o Luiz a operar. Foi a hard skill que eu consegui implantar A nele. única coisa que você conseguiu. Ítalo, mensagem final, então, para nossa audiência, cara. Aqui você está falando com a comunidade vascular do Brasil inteiro, né? Mas se quiser expandir para os estudantes de medicina também, fica à vontade. Eu acho que esse livro foi uma obra, eu estou bem orgulhoso do que a gente conseguiu fazer e dos frutos que esse livro... Eu era desacreditado, né? Eu falo até, foram várias negativas e foram muitos de sucesso. Desde colegas para escrever, desde editora, desde chamar para o prefácio. O prefácio foi igual quando eu fiz, né, as editoras. Eu tive 100% de negação, só uma pessoa me aceitou para o prefácio, que foi o Dr. Sidney. Os outros todos negaram. Eu tinha 18x. Eu tive um só de ok ali que me aceitou. E aí quase ia ficar sem prefácio. Porque a gente não tinha, né? Então essa pessoa aceitou, essa pessoa, né? Vírgula, Dr. Sidney aceitou, é um cara fantástico, um cara que eu só conhecia online. E a primeira frase que eu achei interessante, como eu marquei com ele, com a secretária, né? Falei com a secretária, ela perguntou quantos minutos eu preciso. Eu falei 7. Falei 7 minutos eu preciso e 3 minutos talvez vai ser de extra que eu preciso. E antes de eu falar com ele, ele já me tranquilizou, falando, olha, sabe o que eu escuto um cearense quando vem falar comigo sobre educação? Porque o Ceará é líder de educação. Então é por isso que eu escuto o caso cearense independente do seu projeto. E aí ele aceitou, foi super legal. Esse raporte ajudou, hein? Eu engoli assim e falei, pode ser que dê certo. Pode ser que dê certo. Eu tô lembrando aqui agora sobre ser cara de pau, né? Não foi o termo que eu usei. Qual que é o termo que eu usei? Cara de pau. Cara de pau. cara de Não, pau. quando eu tava falando de pode te levar mais longe que o seu currículo. Coragem. Não era coragem. Tá, mas também. é Esqueci, é cara a de pau, ideia. né? A ideia é essa. E aí tô lembrando aqui agora, cara, de um colega, hoje ele é cirurgião transplantador nos Estados Unidos, super bem, é o Felipe Abreu, e aí nós éramos 4º ano da MED, nós estávamos no Mundial de Cirurgia do Trauma no Rio, o CBC, e a gente tinha um manual meio bosta de pronto-socorro dos internos, assim, dos residentes, com os professores, e aí ele viu o Dr. Mattox passando no corredor, a coragem, eu acho que falei. E aí ele foi até o Dr. Mattox, se apresentou e pediu pro Mattox escrever um prefácio, cara, pra esse negocinho, você E acredita? funcionou. E aí o Mattox, eu acho que, assim, ele ficou tão... Saca? Tipo, o Mattox, velho. Eu achei que era um assalto, né? Cara, Tava no Rio. O Felipe mandou muito bem. Primeiro porque ele teve muita coragem, cara de pau. Depois porque ele mandava super bem no inglês. Uma outra soft skill aqui, Sim. né? E aí o Mattox, ele simplesmente aceitou e falou, manda um e-mail aqui pra mim, cara, eu vou escrever. E o Mattox escreveu, virou um livro, tá publicado com o prefácio do Mattox. Nossa. Mais ou menos essa história que você tá contando aqui, né? Às vezes é bom ser cara de pau, às vezes ajuda. Com certeza, maravilhoso. Como a gente falou aqui. Cara, a mensagem final é que eu espero que quem leia esse livro, né? Acho que leia todas as páginas, desde o prefácio até o final, tem muita coisa legal. Leia com linguagem crítica de forma geral, né? Tudo que isso aqui está correto e tudo que você vai usar para sua vida. Mas tire proveito disso, né? Se você sair melhor do que você entrou em qualquer coisa, isso já é fundamental. E que isso seja como bússola aí, tanto para a vida como para a carreira. Que eu acho que tudo que tem aqui me ajudou bastante em vários pontos e me ajuda constantemente. Eu ainda estou lendo esse livro aí. E eu leio ele regularmente como memória ativa. Planos futuros? Então, o que vai virar esse livro? Cara,
a princípio, né, já estamos aí com um projeto feito, a gente só vai publicar, que é um curso de habilidades médicas, de forma geral, principalmente para médicos, estudantes de medicina, dentro do nosso canal lá do Medicine. A gente já tem a gente desmembrou o Medicine em vários canais menores, né, então a gente tem um canal de psiquiatria, que já tem um curso rolando, tem livros lá dentro dele de psiquiatria, a gente tem um canal de habilidades médicas, e a gente tem um canal aí de flashcard, que a gente está montando também uma plataforma de método de estudo, que era quando a gente começou, quando era estudante de medicina, a gente vendia flashcards, foi isso quando a gente começou lá no passado. Então a gente pivotou, né, mudou um pouco aí, e vai ter esse curso também, que cada pessoa que entrar no curso vai ganhar o livro automaticamente, e vai ser uma comunidade bem legal que a gente quer fazer, com outras pessoas que vão dar aula, que não só médicos, né, pessoas do mundo corporativo, que vão falar, vai ter book, tem muita coisa legal aí pra gente fazer. Legal. Então, se você está escutando, você pode acessar e encontrar o Ítalo no @italoabreu.vascular. E o projeto educacional dele é Medicine Me. Medicine Me. Beleza. Luiz Eduardo, mensagem final. Eu queria agradecer a presença do Ítalo aí, um assunto que a gente gosta bastante de abordar, um pouco fora do tradicional da área, mas e esse livro tem tudo a ver com isso. Vai ler? Com certeza. Vou mandar buscar, hein? Ah, mas você sabe que eu leio, né? Será que sai Tem que saber se tem uma versão reduzida? Tem um pocket? audiolivro. Tem um audiolivro? E na verdade eu queria saber, então, assim, como eu ganhei o livro, então, já que quem ganha o curso ganha o livro, eu ganho o livro. Né? Mas obrigado aí mais uma vez. Agradecer ao Ítalo pela aula aqui, pelo livro, agradecer ao Arthur pelo livro também. Tá em casa. Depois você me paga um almoço. Muito bem, Ítalo, obrigado mais uma vez aí. Escuta, se você está escutando isso aqui, cara, dá uma olhada no livro aí, Habilidades para uma Carreira Médica de Sucesso, Soft Skills. E chega ao fim mais um episódio do Frêmito, podcast vascular do Fogarty da Madrugada. Compartilha com a gente aonde você está escutando o podcast Frêmito. Faz um print screen aí da tela, fotografa a tela do seu carro que está aparecendo o Frêmito e compartilha com a gente. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogarty da Madrugada.